Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo singelinho, sem imagens nem fotos, nada disso, porque senão ele demoraria mais a chegar ao canal, de A Casa do Dragão. E o assunto de hoje, lógico, é o segundo episódio. No vídeo do primeiro episódio eu disse que Viserys tinha colocado um alvo no peito da Rhaenyra ao botar o Daemon de escanteio e nomear ela a sucessora dele no Trono de Ferro. De fato, mas o que a Rhaenyra está sentindo agora são os efeitos colaterais menos dramáticos e muito incômodos e humilhantes até da posição em que ela foi colocada. Ao que se saiba, o Viserys não está à beira da morte. Mas, como ela não marca dia nem hora, ele nomeou a sucessora dele para garantir a estabilidade de Westeros e também a permanência dos Targaryen como a linhagem dinástica de todo o reino. Só que a nomeação da Rhaenyra não veio acompanhada de obrigações adicionais para ela ou de respeito e autoridade adicionais. Ou seja, cada dia a mais que Viserys vive e reina é mais um dia para que as forças contrárias a uma mulher no Trono de Ferro fermentem e conspirem em Westeros. E todas as forças de Westeros são contra uma mulher no Trono de Ferro. A Rhaenyra, além disso, continua a ser tratada exatamente como antes, como uma menina que tem que crescer e aparecer e que está lá para servir o vinho para os homens nas reuniões do Pequeno Conselho. Ou seja, cada dia que se passa nessa situação é mais um dia em que qualquer tentativa dela de reunir alguma autoridade na figura dela é minada e é solapada. Olha, eu acho que Viserys ama muito a Rhaenyra, mas a prova de que ele não leva ela em conta e não tem nenhuma fé no julgamento dela é que ele escolhe anunciar para ela, junto com todo mundo, sem nenhum aviso prévio, no Pequeno Conselho, que ele vai se casar com a Alicent. Aliás, a própria Alicent, coitada, fica sabendo ali na hora também, né? Eu gosto muito dessa cena porque tem um misto de choques ali concorrendo uns com os outros no rosto da Rhaenyra. É o choque por ele escolher a melhor amiga dela sem se dignar a dar uma palavra para Alicent ou para ela mesma, e é um choque pela traição que a escolha dele representa. Ela tinha dito para o pai já que ela entendia muito bem a necessidade dele de se casar novamente, pela estabilidade política do reino. Mas se fosse pela estabilidade, ele iria se casar com a Lena, filha do Sir Corlys, por mais repugnante que isso pareça para a gente, porque ela tem 12 anos, e lógico, o mundo de Game of Thrones, uma das coisas que a gente mais gosta nele é o quanto ele choca e repugna a gente mesmo. Mas, ao escolher a Alicent, ele está fazendo uma escolha puramente pessoal, baseada nos sentimentos dele. Não é uma escolha diplomática. Por mais que eu aprecie os sentimentos do Viserys, esses sentimentos dele que tendem a ser bons, e uma tendência natural que ele tem também para a hesitação, mostram que ele não é a matéria-prima de que um rei de Westeros é feito, não pelo menos um rei Targaryen nessa situação. E nada confirma isso melhor o quanto é penoso para ele o exercício do reinado do que o fato de que o Trono de Ferro está literalmente devorando ele. Cada vez que ele se corta numa das espadas do trono, é mais uma ferida purulenta que nunca cicatriza, que se forma nele. Eu vou de novo tirar o chapéu para o desempenho do Paddy Considine como Viserys, porque todas essas coisas diferentes de que ele é feito se misturam de uma maneira tão bonita na atuação dele, tão perita, tão profundamente convincente. Lembre-se, por exemplo, da cena em que a Rhaenyra arrisca uma opinião sobre como lidar com a guerra nos degraus, no Pequeno Conselho, enquanto ela está lá servindo o vinho. Parte do Viserys o exemplo de menosprezar o que ela tem a dizer, de menosprezar a própria ideia dela, a ousadia de querer dar uma opinião ali, embora ela seja a futura rainha. Aquela cara que todo mundo faz de tirem as crianças da sala, juro, eu cheguei a começar a ficar vermelha de vergonha por ela. Eu senti a humilhação dela. E a Amelia Alcock, para mim, continua maravilhosa no papel. Mas esse é o problema da transmissão de poder pela linhagem dinástica.
Um rei precisa nomear um sucessor ou uma sucessora, mas no exato momento em que ele decide quem vai ser essa pessoa, ou em que essa pessoa nasce, por exemplo, um primogênito homem que está destinado a herdar o trono, esse é o momento em que ele começa a enxergar nessa pessoa a morte dele, o declínio dele. O Viserys nomeou a Rhaenyra mais ou menos num arroubo, né? Não foi uma decisão totalmente pensada. E agora, cada vez que ele olha para ela, o que ele vê é o fim dele. Então, como aqueles pais que não querem que os filhos cresçam para não deixar de se sentir úteis, ele aqui tem esse sentimento muito, muito complicado pelo fato de que ele não quer que ela assuma a liderança para a qual ela é uma pessoa nata, porque isso significa a suplantação dele. Por isso eu gosto demais também da cena seguinte, em que a Rhaenyra é tirada da sala, como a criança que ela é, para ir escolher o novo integrante da Guarda Real. A demonstração de que a liderança é algo para qual ela nasceu, muito mais do que o pai, talvez, é a cara de tédio e a maneira blasé com que ela dispensa os candidatos que todos gostariam que ela escolhesse e escolhe o Sir Criston Cole, que não tem pedigree. Tá certo que não é só o instinto político, tem outros instintos aí também influenciando a decisão dela, mas faz parte. Agora, a melhor sequência do episódio para mim, não tem dúvida, é o momento em que a gente nem sabe disso, mas ela tomou a decisão unilateral e muito acertada de ir enfrentar cara a cara o Daemon em Dragonstone. A primeira parte da sequência em que o Daemon e o Sir Otto estão frente a frente com suas respectivas guardas ali na ponte de Dragonstone já é bárbara, porque ela evoca na atmosfera, no visual, na tensão dela, aquela narrativa clássica do romance de cavalaria. O Caraxes sobrevoando o lugar, a gente vê a sombra dele antes dele chegar. E daí vem aquele momento fantástico em que a gente vê a Syrax entrando pela parte de baixo da tela e pousando com todo o peso dela na ponte. E no que a Rhaenyra desce e vai olhar o tio nos olhos e falar: tá bom, você quer me matar? Me mata porque eu estou aqui. Nessa hora dá aquele arrepio, porque a gente inconscientemente entende que o Daemon e a Rhaenyra é que são os dragões. O Caraxes e a Syrax são os avatares deles, são a manifestação do espírito deles. E como dois dragões de verdade, o Daemon e a Rhaenyra têm muito mais coisas em comum entre si do que diferenças. Tem o respeito e a admiração mútuos e tem uma atração sensual recíproca que já tinha ficado muito clara naquela cena do primeiro episódio em que ele coloca o colar nela na sala do trono. Essa eletricidade que ao mesmo tempo atrai e repele o Daemon e a Rhaenyra, para mim está sendo uma das coisas mais sensacionais da série até aqui. E nessa cena, na ponte de Dragonstone, a gente sente o ar estalando com essa eletricidade. E eu amei também as cenas nos degraus ou stepstones, porque eu acho que o mundo de Game of Thrones tem que ter gore e porque eu gosto particularmente da maneira como eles fazem o gore. Muito mais do que o próprio sangue e a mutilação, o que assusta é a sensação de tudo que está por trás desse sangue, dessa mutilação. A deturpação, o desvirtuamento, a ganância, o desejo de crueldade. E tudo isso, para mim, está materializado fisicamente na figura do Crab Feeder. Que figura tenebrosa! Olha, meus sinceros parabéns a quem bolou a figura do Crab Feeder e ao diretor e aos roteiristas do episódio por deixar que essa imagem fosse a última imagem do episódio. A imagem que a gente vai guardar até a semana que vem. E na semana que vem, lógico, vamos estar de volta aqui em mais um vídeo para comentar o terceiro episódio de A Casa do Dragão.